O meu programa Saúde com Vida, na TV Florianópolis, precursora da Prime TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era, sim, uma proposta premonitória que recebi através de um sonho, que me fez com que a minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo na futura pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando esse meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui em 2023, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te questiono, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus almados, ler, Lucy, é sem dúvida um exercício de cultivar, brincar e se envolver com a palavra. E hoje, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, recebe nossa querida Lucy Colin, escritora, tradutora, professora universitária e musicista. A sua obra se destaca pela experimentação e pela abordagem de temas da pós-modernidade, como as metanarrativas, as crises identitárias, transitando por gêneros como a poesia, o conto, o romance, o teatro, e investe estruturalmente na musicalidade, curso superior de piano, bacharelado em percussão, na Escola de Música Belas Artes do Paraná e fez letras na UFPR. Mestrado, também UFPR, e a doutora em Estudos Linguísticos e Literários pela USP. Atualmente, professora da PUC na especialização de tradução em poesia. Em seus textos, ela utiliza a ressonância, a polifonia e a repetição de cadência, e o espaçamento para produzir sentidos. A sua escrita é intimista e experimental. Embora não se restrinja a fórmulas e temas específicos, o uso de técnicas literárias inovadoras torna seus textos singulares e que permite atribuir-lhe um lugar de grande destaque na literatura brasileira contemporânea. E com a palavra, a nossa alquimista de hoje. Seja muito bem-vinda em nossa sala de estar bem, saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora, Lucy. Muito obrigada, Carla. Eu começo agradecendo, mas também parabenizando. Não é o parabéns que eu espero se estenda, né? Assim, a partir da sua figura, parabenizando você e a rede que se forma a partir desse seu pronunciamento. Acho muito bonito e, mais do que isso, muito importante. Nesse momento, como você bem anunciou, marcado, não é, por essa reconstrução espiritual, sobretudo, não é? Nesse momento, uma experiência tão dramática como foi a pandemia, né? Então, nós temos, sim, que dar vistas a esse tipo de preocupação. Eu te parabenizo muito por esse momento. Ai, muito obrigada. Porque daí, na verdade, todos nós somos responsáveis pela reconstrução desse novo futuro, né? Então, nós somos Seguramente. pecinhas de quebra-cabeça para auxiliar Sim, o todo, né? sim. Eu gosto muito dessa ideia, né? Como você falou, pecinhas de quebra-cabeça, porque ele já pressupõe justamente esse grande todo, não é? E isso nós não podemos perder de vista, por sermos a pecinha, mas ao mesmo tempo estarmos nesse todo, não é? Então Sim. você tem muito da sua subjetividade, todos nós, né? A partir de uma preocupação, por exemplo, né? Do autoconhecimento e tal, mas isso não é estar isolado, não é? É compreender-se como essa pecinha. Então isso é muito, eu acho que isso é muito revigorante, não é? Nesse sentido de que já nos conecta com uma ideia maior, essa ideia do todo, e nos responsabiliza, né, Carla? Nos Sem dúvida. responsabiliza também. É uma parcela de responsabilidade de cada um, né? Exatamente, exatamente. E, primeiramente, quem é a Lucy Colin? Olha, Carla, essa é uma pergunta
Essa é uma pergunta, assim, para mim não tem nenhum mistério. Quem é Lucy Colin? Alguém muito simples. Eu sou uma pessoa que talvez eu seja até assustadoramente simples e, para muitas pessoas, acredito que decepcionantemente simples demais. Mas quando eu era jovenzinha, eu li uma frase que me marcou muito. Eu não sei de quem é, eu acho que é uma frase anônima, mas de um pensador oriental, que diz o seguinte: aprendi muito e esqueci muito deliberadamente. Aquilo me marcou demais, porque essa ideia, para mim, traz um certo desapego, que é a própria simplicidade. Claro, aprender muito, estar aberto para, não é, confrontos e experiências e tal, mas também libertar-se, né? Porque às vezes a gente acumula demais, eu temo muito essa coisa assim, de conhecimento, né? Como uma coisa fossilizada, não é? Uhum. Então, também abrir-se para as experiências, não é? Mas não encarcerar-se nas suas experiências. Então, aprender muito e desaprender muito, não é? Receber muito, mas liberar muito. Eu acho que isso, de uma maneira conjugada, concorre para um tipo de simplicidade. E espero que sim, que eu me mantenha fiel a isso. É algo que é como que um compromisso muito íntimo meu de tentar manter essa simplicidade. E o Zen budismo fala muito, né? A profunda simplicidade. Sim, sim, eu sou zen budista, não é? Sou Imagina. praticante há muitos anos, e no Zen encontrei justamente esse tipo de força motriz, não é? É uma intenção que nos capacita a partir de um treinamento. Isso é um treinamento mesmo, não é? Por quê? Porque nós, ao nascermos, nós já temos uma série de elementos, não é, que nos são como posso dizer, que nós já herdamos a partir da nossa estrutura, das convenções sociais, não seria diferente, claro. Uhum. Mas, muitas vezes, esses elementos vão nos afastar de outros por conta, não é? De uma mecânica e acaba nos afastando, como eu disse, né? De outros elementos que passam a ser mais desvalorizados, uma sociedade como a nossa, que é consumista, que lida com o tempo, né, com uma pressa e tal. Nesse afã de pertencer ao grupo, que é algo natural e importante, muitas vezes a gente vai abrir mão de alguns desses elementos que deveriam nos constituir. E isso sempre me constrangeu. Então, eu sempre pensei que é mesmo um compromisso muito fundo você tentar voltar a esse centro que te apresente coisas mais genuínas, mais verdadeiras. E eu estou falando de você não se iludir com essas coisas, né? Que tem muita maçã envenenada por aí. Então, é um treinamento para você observar, para você tentar Uhum. depurar quais são as maçãs que você pode, de fato, saborear, não é? Que não tem Sim. uma consequência, né? Não tem uma consequência enganosa ali para frente, né? Sim, a questão da essência versus aparência, né? O véu de Maia, tudo que O circula, tempo né? todo, não é? É o tempo todo. Essa ideia de véu de Maia, às vezes a gente pensa, é algo intelectual, é algo altamente espiritual, está distante. É Não, é o tempo, prático. é, exatamente, é o tempo todo, né? Porque nós fazemos escolhas, né? Nós nos aproximamos de coisas, de pessoas, de situações, o tempo todo, nós somos essa grande combinação de escolhas, né? E sempre nessas escolhas nós teremos possibilidades, e são muitas vezes, esse grande véu de ilusão. Mas nós podemos, né, estar atentos e fortes. Sim. E quando falou Lucy, eu lembrei de também outras imagens, assim. Eu lembrei, não sei, pessoal que assistiu o Snoopy, eu acho que é pessoal que retrô, né? Assistiu o Snoopy. Eu lembrei da Lucy, do Snoopy. Sim, olha, é uma alegria, né? Porque é uma personagem.
às vezes ela é rabugenta, às vezes ela é mandona, mas ela tem uma noção, né, ela busca uma coisa de um equilíbrio e tal, né? Então é uma alegria. Esse nome é um nome que eu herdei da minha avó. Então eu tenho, sabe uma coisa, Carla, quando eu era pequenininha, então minha avó tinha várias amigas, naturalmente, da idade dela, várias senhoras enfim, e muitas delas se chamavam Lucy. Eu conhecia, Uhum. né, umas 3 ou 4. Então, na cabeça daquela menina de 4, 5 anos, né, o mundo estava cheio de Lucis, né, porque tinham essas aí. Não, você foi a inspiração de uma música dos Beatles, né? Lucy in the Sky Ah, with então, Diamond. é muito bom pensar assim, não é? Essa música, inclusive, Carla, é uma música icônica, né, de uma época. Essa ideia da Sim, liberação, isso me agrada demais, né? Essa ideia, claro, ali se referia especificamente às iniciais de LSD, não é? sim. Então, essa coisa da liberação. Mas que coisa incrível, não é? Afinal, a ideia de libertação da mente. Claro, você pode Uhum. fazer isso através de substâncias. Você pode fazer isso através de substâncias artificiais. Mas você pode também promover essas substâncias, não é? Você pode promover, você, não é, que trabalha com reiki, por exemplo, isso é um tipo de investimento na produção de algumas substâncias nesse sentido, né? Você ordena certas frequências, certos fluxos para te gerar alegria, para te gerar percepção. Então, eu gosto muito, né, dessa ideia das portas da percepção. E você sabe que eu Sim. até escrevi um conto que brinca muito, que conversa, né, com essa ideia, né? Então, como se fosse assim, Lucy no céu com diamantes, eu escrevi no céu sem diamantes. É essa a ideia, né, da realidade. E agora, como é que é? Como é que é você se relacionar com uma realidade muito pulsante, mas sem essas substâncias, mas tentando manter um olhar que seja libertário, né? Como é que se dá isso? É possível ou não? Essa questão, né? É, não, e o movimento até da busca da espiritualidade é essa ampliar a consciência, né? É. A gente tem uma tradição muito bonita que vem, né, essa ideia. Na verdade, Carla, eu gosto de pensar nessa ideia, como você falou, né, dessa consciência. Essa ideia, para mim, aparece lá na nossa primeira Constituição tribal, quando as coletividades, né, me agrada muito isso, de pensar nesse coletivo. Então, as comunidades, elas têm uma figura que é o seu xamã. Não é? Vamos pensar assim nos Uhum. nossos indígenas, né? Mais ou menos o correspondente a um pajé, alguma coisa assim, né? Então, quem é essa figura? É um visionário. Ele tem Sim. visões, às vezes, né, ingerindo algumas substâncias, mas, enfim, o movimento é justamente isso, abrir a sua cabeça, o seu olhar para essas visões. Mas não acaba aí. Ele precisa perceber coisas, mas tem uma incumbência de fazer com que todas essas experiências, essas visões, retornem à sua comunidade. E essa é, para mim, uma das funções do poeta. Sem querer colocar assim, o poeta está acima, que tem percepções, não, de uma maneira muito prática. E, inclusive, pensando assim, nesse compromisso que os poetas devem ter, qual seja, de ter essas antivisões e transformá-las em palavra para trazer de novo para a comunidade, a gente passa a entender o próprio papel de um poeta, de uma poeta na sociedade. Então, isso, na verdade, é assim, é algo ancestral. Um poeta sempre falou às pessoas. Então, isso faz com que a gente recupere a importância da poesia, da palavra, com a sua habilidade encantatória, nos chamando para uma experiência diferente, nos colocando num estado de transcendência. E repito, isso não é assim um privilégio de uma meia dúzia de gente, não, isso faz parte de uma experiência comunal.
Infelizmente, a poesia foi colocada num lugar, não é, muito distante, elitizada, enfim, é uma coisa, né, para poucos, ou uma coisa assim, o ideal romântico, que, né, Uhum. nossa, baixa uma musa e só aquela pessoa tem aquela experiência. Não, isso veio muito depois. Originalmente, né, no cerne do tratamento com a palavra, está justamente essa manifestação coletiva. Pode ver, né, nos grandes rituais, eles eram, possivelmente a gente vê uma imagem assim, em volta do fogo, as A pessoas fogueira, não tem. dançando, a fogueira, não é? Mas muitas pessoas, então, essa coisa, a palavra encantatória, o aspecto religioso, né? De Uhum. ligação entre as pessoas. Então, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de tudo que nos propicie esse retorno à origem. E a poesia aí ela não fica desconectada, ela não é uma manifestação, é uma coisa contemporânea que não tem razão de ser, e é uma coisa só para uma meia dúzia de gente né, que tem tempo e se interessa por isso. Não, a poesia faz parte da nossa constituição. Então, voltando aí para a sua consideração, é justamente isso, não é? Nós temos muitas ferramentas para a recuperação de um estado de transcendência. E cumpre a cada um pensá-las e estimulá-las e praticá-las, sobretudo. Sim, e levar as outras pessoas a pensar nessa dimensão sagrada da palavra, que Sim, ela sim, mobiliza em nós, né? Ela sim. nos traz referências emotivas, né? Sim. Traz sentimentos. É, e como você bem colocou, né, Carla? Num momento em que nós estamos, isso é visível, não é? Nós estamos num grande desequilíbrio a partir de muitas ações violentas, não é? E não é uma coisa assim, a gente sabe, né? É algo que o homem vem fazendo contra si mesmo, não é? Contra a natureza, contra a sua natureza, e afinal. Então, num momento desses, a gente precisa quase que, assim, obrigatoriamente, entre aspas, que precisa estimular e praticar também, não é? Pensar, não só pensar a poesia, mas pensar de uma maneira prática, em que o poético e tudo mais, não só a poesia, né, através da palavra, mas tudo mais que possa concorrer, tudo mais que possa Uhum. concorrer para essa grande noção de todo, não é? Então, eu acho importantíssimo nós sabermos e reconhecermos todos esses elementos que estão à nossa disposição. A poesia é só um deles, não é? E a gente Sim, precisa. não, a vida, né, ela é simbólica, né? Então, que momento que a gente tem para interagir, né, com algo que Sim, está pulsando diariamente, né? sim. E a gente, assim, nós somos essa grande manifestação, cada um, não é? Essa grande Sim. manifestação. E eu gosto muito também da pergunta que você coloca. Como é que você se enxerga co-criando isso? Quer dizer, sendo também responsável e alimentando tudo isso, alimentando, nutrindo, reverenciando, não é? Eu acho muito importante essa cadeia, né, que se forma, essa grande corrente que se forma. E me conta assim, eu tô adorando conversar contigo, como ocorreu esse despertar teu pelas artes? Uma família que tem artistas. Então, por exemplo, o meu avô, ele era de uma família de pessoas muito cultas, mas ele perdeu o pai precocemente, não é? O pai dele, meu bisavô, faleceu com 30 e poucos anos, e a família se viu numa situação econômica muito frágil, muito fragilizada. E meu avô não pôde estudar. Ele estudou apenas até o terceiro ano do primário, não é? Então, tecnicamente, ele sabia ler e escrever. Mas, meu avô, você conversava com ele era um homem cultíssimo. Como é que ele fazia? Ele escutava rádio, ele lia jornal, mas, sobretudo, tinha interlocução. Então, com ele eu aprendi que cultura, essa noção de ser culto, ter esse acesso, independe da sua formação. Quer dizer, ele não tinha diploma universitário, mas ele conhecia o mundo.
Mais do que isso, ele tinha olhos para o mundo, e ele era um poeta. Ele foi escrivão de polícia e poeta. Então, eu cresci numa casa que, quando tinha os aniversários, era Dia das Mães, todas essas datas, assim, né? Natal, aniversário de alguém, a família se reunia, e o ponto culminante daquilo era o momento em que o vô ia ler um poema para aquela celebração. Não era Dia das Mães, era Dia dos Pais, era Páscoa, era, afinal, o aniversário de alguém, de algum primo, de alguma tia. Aquele momento era para mim, ao mesmo tempo, uma confirmação de que aquele homem muito humilde, ele tinha algo muito precioso, que era esse poder pela palavra, de comover as pessoas que ali estavam, né? Eu sempre gosto de comentar essa palavra, comover, mover com. Então, ele comovia aquela pequena comunidade da família e me fazia admirar muito isso, não é? Que a palavra, não é? Então, essa seria a segunda experiência. A palavra, ela é agregadora, não é? Você contar das suas experiências. Então, esse avô poeta, eu tenho um tio que é artista plástico, e eu cresci, esse tio, eu sou muito grata a ele, porque eu cresci nesse meio, né? Ele me carregava desde que eu era muito pequenininha, para vernissagens e conversar com artistas e tal. Então, eu digo, eu sou muito privilegiada, não é? Por ter esse ambiente. As minhas duas avós, elas tocavam piano. A minha avó, Lucy, ela era professora de acordeon. Então, também a música era muito presente, né? E é assim, considero um verdadeiro privilégio isso, de ter tido essa formação para as artes, sobretudo porque elas pareciam muito naturais. Então, nós Uhum. tínhamos aquele convívio, né? A poesia não era nada assim esdrúxulo, que era muito remoto, não. Inclusive, as minhas avós e tias-avós, elas liam muito. Repito, não eram pessoas de elite, não eram pessoas que tivessem, não é? Mas eram pessoas que liam, elas, muitas, né? A minha família tem muitas professoras, as mulheres, assim, não é? E essa ideia de professar, ela sempre me encantou. Então, é assim, eu sempre fui muito ligada às artes, comecei a estudar música muito cedo, com 7 anos já, né? Já me envolvi com a experiência da música e de lá para cá nunca abandonei isso. Essa é a paixão mesmo, né? Essa relação entre as artes e por que isso, eu acho que é também importante, né? A gente manter essa grande consciência de que as artes, nós falávamos em transcendência, né? As artes, elas promovem justamente essa experiência. Eu vou fazer uso aqui de uma imagem que vem de um pequeno conto zen budista, né? Não vou aprofundar o conto aqui, que é um pouquinho longo, mas a ideia de transcendência, você está numa determinada situação e precisa passar para outra. Então, a arte, ela te capacita, né? Ela te dá olhos para você, a partir da experiência artística, passar para um outro estado de apreensão. Então, eu acho assim, é um compromisso, não é? Uma alegria, uma descoberta sempre. E desde muito pequena eu sempre soube sempre das dificuldades socialmente tomadas, assim, mas eu sempre soube que eu queria muito estar perto de tudo que me levasse às artes. Sim, daí nem precisa perguntar, assim, o que que a tua família achou da tua opção, né. Ela já estava integrada, né. Estava integrado, mas é sempre aquela coisa, porque a Aham. minha família tem esses artistas, eu tenho primos que são artistas, né, que são pintores e pessoas de comunicação e tudo mais, mas tem um lado da minha família também que todo mundo é advogado. Então, meu pai é advogado, meus irmãos são advogados, eu tenho 2 filhos, os 2 filhos estudaram direito, então é assim, também estou cercada. Como os meus irmãos também estudaram direito, eu fiquei aquela que não estudou direito, entende? Não fui por isso. E aí, tem exatamente. Então, essa experiência, claro, foi muito natural, por um lado, mas
Por outro lado, a posição do artista, e aí falando não só, né, a partir da minha condição, mas falta muito à nossa sociedade essa compreensão da importância do artista, não é? Como alguém que traz Visionário, né? um visionário, como alguém que traz Uhum. essa possibilidade, né? Uma sensibilização, seja através da palavra, ou do gesto, do visual, afinal, né? Ou combinação de todos esses elementos, nos oportuniza um salto, né? Que é essa própria Sim. transcendência. Então, é assim, a família, mas assim, sempre tive muito apoio, muito. No caso, assim, diz que a gente não escolhe a profissão, né? É a profissão que vem nos escolher, né? E como que deu essa tua escolha, assim? Eu vou realmente seguir e vou É, mesmo. então, na verdade, eu me dediquei, primeiramente, como contei, ao estudo da música. E, Hum. durante anos, eu alimentei não é, esse sonho mesmo. Eu cheguei a ser profissional de música durante muito tempo. Então, você já leu aí aí um pequeno currículo. Eu realmente me dediquei, eu fiz o curso superior de piano e tinha vistas para ser pianista, né? Depois eu sofri uma lesão no braço, mas não desisti da música. Aí eu transferi esse meu amor para a percussão clássica, né? E cheguei a participar de orquestras e tudo mais, me aprofundei e me graduei em percussão. Então, eu dei, não é, asas aí a toda essa minha grande paixão, e depois começou a coisa das letras na minha vida, né? Embora não é, siga ainda com muito amor pela música, sou muito grata à minha experiência na música, mas aí acabei indo para as letras. E no fim, Mas aí você levou essa musicalidade, né, para a escrita, né? espero que sim, né? Espero que sim, sabe, Carla? Várias pessoas apontam isso, né? A condição rítmica, principalmente na poesia, né? Mas na prosa também, a ideia da musicalidade. Você leu aí e mencionou alguns desses elementos, né? A ideia da polifonia e tal. Espero que sim, né? Que a visceralidade que a experiência com as artes traz, eu acho que independe da linguagem artística que você estiver tratando. O que eu quero dizer com isso? Né? Que sim, um movimento de uma dança, por exemplo, vai te despertar um tipo de relação, não é, com esse todo. E não será diferente do cinema, não será diferente da literatura, da música, embora os aspectos técnicos sejam totalmente diferentes, por isso a gente fala, né, em linguagens artísticas diferentes, mas esse grande objetivo do artístico, né, que é o que a gente chama do estético, ele te move para o mesmo fim, não é? E ele Então, na ele minha move para o experiência, centro, para a nossa essência, né? exatamente. Então, a minha experiência com a música, ela possivelmente foi parar na literatura, não é? De uma maneira natural. Eu sempre repito isso, vou contar aqui também, não é? Se você pega a terminologia na música, então você abre uma partitura e quem estuda música, né? A gente tem um treinamento de leitura de partituras, né? Uhum. Você lê a partitura. Então, tem uma sintaxe e uma semântica muito próxima à própria literatura. Ah, mas como assim? Então, na música, nós temos os compassos, não é? Que são pequenas células, digamos, não é? Mas elas formam uma unidade. Unidade do quê? De uma frase. Veja que a terminologia é muito, né, próxima à própria Uhum. terminologia da literatura. E nessa frase, as frases elas vão formar períodos, que é também da terminologia do literário, não é? Ou do próprio discurso. E as frases, elas têm semifrases, que são unidades de sentido. Nós temos pontuações, nós temos pausa, nós temos Uhum. respirações, da mesma maneira que a gente tem na literatura, não é? Aí nós temos vozes, por exemplo, uma fuga, né? Fuga a 3 vozes, a 4, 5, as vozes, né? Como assim vozes? São diálogos, são vozes mesmo, não é? São diálogos. Você pega um bar, por exemplo, há uma conversa. As estruturas musicais, elas são
são muito relacionadas à estrutura do discurso, não é? Então, são discursos, são discursos. Então, espero sim que essa minha prática na música, ela tenha sido, não é? Ela tenha encontrado também sua razão no literário. E me agrada muito a ideia da sonoridade, não é? A ideia de pensarmos, não é? O poema de uma maneira muito sonora, respeitando muito a leitura subjetiva, mas não esquecendo que a poesia, por exemplo, ela nos pede para ser colocada sonoramente. Então, isso é muito importante. Não só a leitura silenciosa de um poema, mas percebê-lo enquanto essa grande entidade que clama pela sonoridade. O poema te pede para ser lido, não é? Para que ele possa acontecer com a sua musicalidade, com a sua rítmica, afinal, com esses elementos que também aparecem na música. E uma curiosidade minha, assim, como que foi essa tua passagem de leitora para eu sou escritora? Olha só, eu, na verdade, como eu queria muito ser pianista, quando começaram a aparecer, assim, os primeiros indícios de que a palavra, né, estava chegando, eu escrevia desde pequena, mas não sem, né, considerar, assim, mas eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, um dia eu escrevi um poema do nada, assim, uma coisa muito rítmica, era uma coisa horrível, porque tinha rimas em ão, era pavoroso, assim, tecnicamente, mas aquilo foi um fluxo tão grande que eu fiquei meio assim, eu pensei, nossa, não, eu quero ser da música, eu não quero ser da literatura, eu meio que neguei isso. Mas eu sempre, por outro lado, eu sempre li muito em voz alta, eu sempre declamei muito, acho muito bonito isso. Então, desde criança, eu gostava muito de pensar, né, os poemas, principalmente. E quando eu percebi esse movimento todo, eu falei, eu quero isso sim, eu vou atrás, né? Ele foi chegando, e você já disse, né? Talvez essas atividades nos escolham, e eu me sinto muito honrada por ter sido escolhida pela literatura. Que joia! E como é você ser reconhecida atualmente como uma escritora intimista e experimental nesse cenário literário nacional? Olha, Carla, não diferente, porque eu fiz um pacto comigo mesma. E se eu fosse reconhecida por alguma coisa, né, muito diferente do que eu sou, do que eu acredito, eu teria uma linguagem muito artificial. E talvez eu até me envergonhasse disso. No ano que vem, eu vou completar 40 anos como escritora. 40 anos, por quê? Porque é o primeiro, é o aniversário, né, do meu primeiríssimo livro, que foi lançado justamente em 1984. Então, é um pacto antigo. No meu primeiro livro, eu já fui considerada hermética, eu já fui considerada, né, experimental e tudo mais. Muitas vezes aconselho, né, de alguns amigos e amigas da literatura ou de leitores, aconteceram provocações nesse sentido. Mas por que que você escreve desse jeito e tal? É muito simples para mim entender isso, eu escrevo desse jeito porque é o meu jeito. Eu acho que se eu tivesse falsificado em busca, talvez, de um outro tipo de reconhecimento, eu estaria falsificando a minha maneira original de ser. E isso me traria muita tristeza. Então, eu perseverei num tipo de voz, num tipo de expressão que no começo era mais, né, assim, as pessoas estranhavam um pouco mais, mas hoje eu posso dizer que eu tenho os melhores leitores assim do universo. Eu sou muito, como posso dizer, eu tento preservar muito a consciência desse perfil de leitor que possa, que os meus textos possam ter. Então, é uma maneira de nutrir esse pacto. Tá que eu escrevo assim, tá que tem gente que gosta dessa maneira, mas assim, eu não me preocupo minimamente assim, eu quero ser lida por todas as pessoas, isso não existe.
a gente faz escolhas. E eu penso assim, tem gente que gosta de jogar golfe, tem gente que gosta de jogar basquete. A bolinha de golfe é bem pequena e muito dura, e ela não quica. A bola de basquete, ela tem, não é? Ela é enorme, ela quica, enfim. Então, a gente faz escolhas. O tipo de literatura que eu faço é uma dessas bolinhas. E aí algumas pessoas vão gostar de jogar esse tipo de literatura. Que joia! E daí, no caso, assim, eh, como se deu dentro de você essa alquimia interior dessa tua proposta inédita do doutorado que você fez em estudos linguísticos e literários na USP? Que isso tem Então, muitas pessoas que falam desse teu doutorado. eu fiz um doutorado sobre uma escritora que eu considero, não é, muito revolucionária. E vou pensar a palavra revolucionária, né, no sentido de revolução, revolver. Ela se chama Gertrude Stein, uma escritora norte-americana, que foi uma expatriada, morou durante muitas décadas na França. E ela tratou da concepção do que é o moderno, né? Moderno no sentido do modernismo. Então, foi uma escolha, né, que me rendeu essa grande dedicação à linguagem do modernismo, que sempre me interessou. Então, é isso, né? Um doutoramento, ele é digamos, um reforço, não é? Da sua dedicação, do seu interesse. Então, foi isso. Eu já tinha feito no meu mestrado, eu tratei de um poeta norte-americano que se chama Gary Snyder, muito ligado à natureza, não é? Muito ligado a esse pensamento todo ecológico, não é? Pensando na nossa casa, né? Onde é que nós estamos, né? E como funciona essa relação com o mundo natural, como trazemos o mundo natural em nós, e esse desdobramento dos estudos no doutorado me levaram para digamos assim, uma experiência em que eu pude aprofundar esse aspecto técnico também, não é? De apreensão. Então, foi assim, não é? Foi um doutorado que foi uma grande experiência digamos, de me atirar mesmo em alguma coisa que me parecia muito difícil no primeiro momento, mas que me oferecia essa oportunidade de adquirir novos olhos. Eu acho que é para isso, né, que a gente acaba se apaixonando e se envolvendo, né? Então, assim, foi muito envolvente tratar disso no doutorado. E nessa tua trajetória profissional, você recebeu vários prêmios. Qual, assim, mais te marcou? Olha, eu já recebi alguns prêmios e todos eles são marcantes, Uhum. todos, porque esse tipo de reconhecimento, e assim, essa coisa, ai, não, ai, nem estou atrás. Claro, a gente não fica atrás de prêmios, né? Isso seria muito. Mas quando os prêmios chegam até você, isso é muito importante. É o Eu acho. universo que presenteia, né? Exato, e eu acho que é uma resposta, né, à sua dedicação, à sua intenção e tudo mais. Então, todos os prêmios foram muito marcantes para mim, né? Desde o início, é uma reafirmação de que aquele caminho, não é que você escolheu, afinal, você está chegando às pessoas. Então, é uma maneira simbólica de mostrar, não que tem muitos leitores, ou que as pessoas acham, né, que a gente está, né, assim, meu Deus, né, tem uma certa fama, e isso é, Sim. é o que menos importa. Eu acho que essa fidelidade, né, ao teu propósito, isso sim. Então, quando você recebe um prêmio, você tem essa ideia do reconhecimento, e os prêmios são importantes nesse sentido, porque a tua obra vai, então, passar a ser mais conhecida, outras pessoas, né, a conhecerão, e esse é o grande propósito. Se nós pensamos, né, poxa, eu sou parte de uma rede, o meu trabalho, né, enquanto escritora, é produzir textos que possam sensibilizar pessoas, quando eu sei que essa rede está numa expansão, isso só pode me trazer muitas alegrias, não é?
Sim, e eu vi também muitos comentários do teu livro que ganhou o Jabuti de poesia. Então, esse jabuti Aham. também é uma das grandes alegrias, não é? E ganhar um jabuti com poesia e tem Pois é, um sabor imagina. especial, né? Aham. E, de novo, nós falamos, né? A sociedade hoje, de uma maneira assim, ah, tão brutalizada, não é? Tão afastada do que, como você apontou, nos é essencial, nesse sentido, né? Não essencialista, mas que nos é íntimo e importante, a São os nossa nossos sociedade, valores essenciais também, né. nossos valores, essa ideia, É. né? Eu gosto muito da ideia das essências, a essência, né? De um perfume, por exemplo. O que Aroma, né. é um substrato, não é? Você tira um óleo, um aroma, né? Você depura aquilo ali, né? Mas então, numa sociedade em desequilíbrio como a nossa, mais ainda agora depois da pandemia, quando nós temos a presença e a reafirmação da presença e da importância da poesia, tudo isso é uma celebração. Todos os espaços que são abertos, né, para a poesia, para o poético, entendo que devam ser vistos como uma celebração da palavra, do seu poder de encantar, afinal. E olha, Carla, sem nenhum tipo de pretensão nem nada, mas querendo ser coerente com o que eu disse, né, quem eu sou e que ao me ver como alguém que se vincula deliberadamente com a ideia de simplicidade, eu digo que quando a gente recebe um prêmio, quem recebe um prêmio não é o nome que está na capa do livro. Isso é só um primeiro momento. E, a bem da verdade, pouco importa que nome seja, não é que está na capa do livro, mas os grandes méritos, a grande premiação acaba acontecendo, e como aconteceu nesse caso que você destaca, acaba acontecendo para a poesia. Então, qualquer pessoa ganhar um prêmio de um livro de poesia, nós também estamos ganhando. Você pode dizer, mas eu nem sou poeta, mas você também está sendo premiado ou premiada, não é? Por aquele momento simbólico em que vence a poesia, floresce a poesia. Então, que bom que o meu nome estava ligado a esse prêmio, não é? Mas o mais importante é que o prêmio é dado à poesia. A ideia da questão do grande inconsciente coletivo, né. Se a gente modifica alguma coisa, a gente está contribuindo para o coletivo, né. Sim, A gente está essa mobilizando algo no coletivo, né. isso. É, Algo no coletivo surge diferente de alguma forma, né. e essa valorização, Transcende. exato, e vamos transcender juntos, juntas, é exatamente isso. Quando você faz um programa como o seu, que tem por princípio uma congregação, não é? Você vai congregar saberes, experiências, coisas engraçadas, coisas sutis, afinal, histórias, você está justamente alimentando isso, né? Reforçando isso. Então, cada um com a sua presença, cada um com a sua habilidade, cada um com o outro, né? Perfeito, né. E a gente forma, um grande coletivo que é uma rede, né. E a Rede, ideia essa do PJ Capra, né, de é rede, né. muito, e isso, essa ideia é belíssima, né? Ela é muito simples, mas é belíssima. E aí, quando nós pensamos, né, uma rede, uma teia, então, Uhum. você mesma falou, né? Então, de que maneira a nossa ação também contribui com o outro, com a outra. Na rede, na teia, você puxa aqui uma coisinha, que pode observar uma aranha, né? Às vezes ela balança aqui e mexe lá em cima. É claro que as tuas emanações, não é? Elas vão reverberando. Então, é claro que quando você escreve um poema, a sociedade pode pensar: ah, meu Deus, isso não serve para nada, é só coisa de gente desocupada. Se você tem essa noção da teia, você está escrevendo um poema para alguém, independente de quando essa pessoa vai receber e desfrutar, não é? Mas já há um princípio de divisão. Para mim, escrever é querer dividir.
né? Tem gente que fala, não, eu escrevo só para mim. Isso não existe. Ninguém, nenhum artista escreve só para si. Não é? Não é a função da arte. E a arte tem uma função, sim, que é muito, muito impactante. Perfeito, é contribuir, né, no movimento da interação, do diálogo, né? E na semana passada eu entrevistei a Glória Quirinos, que é tua amiga, e foi companheira de viagem, literalmente, né? Nessa expedição de histórias, Vozes do Paraná. E como foi para ti ser expedicionária em 6 cidades diferentes do interior, realizando oficinas literárias e mobilizando essa grande jornada? Olha, Carla, esse projeto foi, assim, de longe, um dos mais bonitos. Eu sou tão grata a todas essas confluências, assim, não só que fizeram com que esse projeto se organizasse, né? E quero aqui mais uma vez agradecer a todos, mas aí na figura do Lucas Buquili, né? Que foi um desses grandes mentores dessa ideia. E aí a experiência foi muito, muito, muito revolucionária, para usar essa palavra aqui, não é? Nesse sentido. O que foi esse projeto? Então, de fato, nós passamos por 6 cidades, mas não foi uma coisa assim de, nós, não é, desembarcamos lá na cidade e colhemos, não é, a histórias. Não, teve foi uma cama assim, de afetividade que parte já desde a equipe, não é? A equipe com os contadores de histórias, com, não é? O pessoal que filmou, toda a ideia, ela sempre foi a tal da rede. Então, nós, de fato, fomos a 6 cidades que tinham peculiaridades, cidades no mapa do Paraná, que tivessem uma certa carência, até porque, geralmente, os eventos culturais, eles acontecem nos grandes centros. Então, as grandes cidades são contempladas com esses eventos culturais. E as cidades periféricas, nem sempre. Mas nesse projeto, então, a eleição se deu através dessa escolha de cidades que muito a oferecer, como todas têm, não é? Mas que não Uhum. tanta visibilidade, digamos, né? Ou menos acesso. Então, já de início, nós teríamos esse perfil. Nós fomos colher, né? A ideia de expedição tem 2 sentidos, né? Primeiro que nós fomos como expedicionários, né? Uhum. Desbravar assim, esse espaço, mas também nós expedimos histórias. Como? Como é que se deu todo esse processo? Nós chegávamos nas cidades e participávamos de grupos, e eles nos contavam histórias. E nós, diferentemente do que tínhamos feito sempre, né, eu e a Glória, que é uma grande amiga de décadas, né, mas nós sempre fizemos o contrário. Nós sempre chegamos nas cidades em todo o Brasil, não é? A Glória é muito mais do que eu, porque tem uma vastíssima experiência com oficinas e tudo mais, né? Então, nós sempre chegávamos nesses lugares tentando oferecer para o outro alguma coisa assim, né? Então, vocês vão escrever. E dessa vez foi diferente. Nós chegávamos, eles nos davam as histórias e nós, então, interpretamos, né, essas histórias todas de uma Sim. maneira ficcional. Então, esse livro que resultou, e também o documentário, tudo isso, foi uma experiência assim, muito embalada por um contingente de amorosidade Uhum. que foi extraordinário. Porque os encontros, né? Cidade a cidade, os encontros foram muito, muito tocantes. A maneira. E sabe de uma coisa, Carla? Para mim, se sedimentou, eu não tinha nenhuma dúvida, né, quanto a isso, mas sempre é legal quando você encara isso, você vê que realmente é assim, né? Mas se sedimentou justamente isso, que nós estamos nessa grande percepção maior, assim, não é? Uhum. Em coletividade. Então, os grupos, né? Grupos muito diversos, não é? Alguns grupos enormes e outros menores, com faixas etárias muito distintas, mas todos querem contar. E contar é esse estar no mundo. E também tem embutido a ideia da transmissão. Então, eu conto o que eu vi, o que eu experimentei, mas eu transmito. Então, você leva aquela história e vai passando, né, nessa grande corrente. Foi uma experiência extraordinária.
Olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero ouvir você declamar essa poesia aqui de trás do livro. Então, eu vou explicar, deixa eu mostrar. Então, esse livro, ele é fruto desse projeto, não é? Expedição de Histórias, e nós fomos por essas cidades, e eu escrevi um poema, mas, inclusive, escrevi no ônibus, né? Numa dessas viagens, né? Uau, no ônibus. E pensando assim, puxa, o que é que nós estamos fazendo, né? E aí nós publicamos esse livro, que tem uma peculiaridade. Metade do livro foi escrito por mim, e a outra metade, com os mesmos temas, digamos, foi escrito pela Glória, Pela Glória. Aham. umas expedicionárias aí, não é? Trazendo as suas leituras, a sua, digamos, né, transposição para a ficção dessas experiências. E esse poema que eu escrevi se chama A Cidade que Eu Chamo de Minha, das luzes do que imagino, cidades de cada um, os louros, as cruzes, as divindades, as poses na fotografia, o mundo enorme, dos sonhos, promessas, colheitas não vindas pelas secas, pelas geadas, mas brotos que medram, flores e enseadas, e idas e vindas, alvoradas, partidas e retornos, despedidas e estradas, que trazem para cá, que levam daqui. Aqui, se não tem mar, tem o rio fundo, em que nadei com braços de criança, nadando em todos os rios do mundo. Aqui, onde criar os filhos, onde ter esperança, onde semear amigos e onde colher amores, e vai se chamar Loanda, Cambará, Antonina, Marmeleiro, São Mateus do Sul, Santa Terezinha do Itaipu, não importa. Só aqui eu chego em casa, e não caberá em nenhum verso o gesto imenso da vida, que quando giro a chave na porta, abre-se o meu universo. Que lindo! Oh, assim é pro pessoal de Libras. Obrigada. Menina, é muito lindo, porque, na verdade, é o comum das cidades, né? Todas as Exato. cidades. Exato, e você pensou justamente isso, Carla. A experiência foi tão bela, porque nós estávamos em lugares diferentes. Então, às vezes, a cidade era marcada por um tipo de economia, ou por um tipo de clima, por um tipo de situação geográfica, não é? Então, as cidades, a princípio, elas são muito diferentes umas das outras. Ao mesmo tempo, as histórias, elas se aproximam, e aí a gente está no mesmo lugar. Então, não importa onde é que, não é, nós estamos, nós carregamos justamente isso. E o que eu tentei preservar justamente nas histórias é que, às vezes, né, por exemplo, numa determinada história que se passa na cidade X, alguém fala, sabe que o sobrinho de não sei quem casou com alguém da cidade? Então, jogando para essas relações todas, né? E é exatamente isso, as cidades, elas são muito diferentes, mas nós somos diferentes e iguais. Então, essa grande confluência, não é? E é interessantíssimo isso, depois de ter visitado as 6 cidades, tem histórias que se repetem, que fazem parte desse grande imaginário nosso. Então, nós, Tem um sim, livro muito legal que se chama Cidade e as Almas, do James Hillman. eu não Ele conheço. trabalha com o inconsciente coletivo das cidades. Que coisa maravilhosa, eu vou procurar. Que é essa ideia, nós somos essa coletividade, né? Mas a coisa assim, às vezes a gente quer agarrar uma história, né? Ai, a minha história de vida, é só, Aham. né? Mas ao mesmo tempo é de todo mundo, né? E é nisso que a gente consegue se entender. Então foi essa ideia. E as histórias assim, aconteciam coisas muito, muito incríveis, muito emocionantes, desde coisas engraçadas até coisas muito dramáticas. E que lindo assim ver essa disposição. Na verdade, nós todos somos grandes contadores de histórias. Se não contamos, nós gostamos de ouvir. Nós gostamos de ouvir. Isso a escuta está se perdendo, não é? A escuta É, vai se porque perdendo. era as pessoas antes, em volta daquela fogueira, né? Elas passavam histórias para diversas gerações, né?
Então, isso nos nas lembra, né, da nações, né? necessidade de preservarmos isso, que sempre foi parte constitutiva do nosso entendimento de mundo. Então, vamos preservar isso, né? Vamos transmitir, vamos alimentar a transmissão. Daí no livro de vocês, né, que você assina junto também com a Glória Quirinos, esse transformar, é que na verdade foi alquimia, né? Pura alquimia, transformar as vivências em palavras e essas palavras serem expressas em contos das histórias vivenciadas. Exatamente isso. De novo, a alquimia, não é? É, De novo, a meu Deus. transformação, a transmutação. Essa ideia trans, né? Quando a gente pensa transversal, não é? Transmutação. Então, ela já Transcender. convida, transcender, essa ideia de convite. E essas histórias, elas acabaram, elas eram histórias muito individuais, não é? E aí as pessoas, às vezes, davam nome, sobrenome, e nós, escritoras, operamos esse tipo de apropriação, não Uhum. é? E um certo envolvimento, assim, não é? Das histórias mais íntimas, numa perspectiva ficcional, que nos possibilita, então, uma certa elasticidade. Digamos assim, que a história individual, ela é, ao mesmo tempo, uma história de todos. Então, tem essa elasticidade, para usar essa palavra. Daí eu vou te convidar para a gente ler esse é do São Mateus do Sul, que você fez em forma de diálogo. Eu Sim, achei vamos lá. bonito. Vamos lá. Então, eu queria contar, né, para quem tiver interesse, Uhum. dá para escrever, então, acho que para o Lucas Buquili, ou, não é, tentar procurar esse livro, ele vai ser distribuído graciosamente para as bibliotecas em todo o interior do Paraná, né, podem procurar esse livro, e cada história, ela acaba tendo sendo esse grande recorte, mas eu tentei, em cada uma delas, colocar um ponto de vista diferente, e aí essa história que a Carla escolheu, então, como se fossem duas pessoas conversando, né? Cada uma delas vai ser de um ponto de vista diferente. Na praça da cidade, no Uhum, entardecer do sol, com o cigarrinho de palha. Foi a imagem que eu tive. Vamos lá. uhum, que ótimo. Pode Quer começar? começar. Tá. Uhum. Pois a cobra vive enterrada. Pelo amor de Deus. Periga não de acordar, homem. Capaz que não. Olha, eu não me fio nessa. Uns falam que ela está dormindo porque quer, outros falam que ela foi enfeitiçada. Vai que acaba o tal feitiço? Ou se ela decide virar de lado e acorda? Ai, eu não tenho medo. Eu tenho, porque pensa aqui comigo: se o corpo dela começa na igreja matriz e vai até o Rio Iguaçu, se ela dá uma mexidinha para se coçar, arrebenta com tudo que é construção que tiver em cima da terra. Não faz sentido? Onde já se viu cobra se coçar? Ah, na dúvida, eu tenho medo, desde criança. Ah, medo mesmo eu tinha, era da noiva do banheiro. Que se enforcou jovem? Eu que nunca acreditei numa besteira dessas. Besteira nada. Quando você era criança, não pensava em mudar daqui? Já era a terra do vô e do vô, por nada no mundo que eu ia sair daqui. Tem essas histórias de cobra e noiva, mas não mudaria, não. Ah, e tem aquele lobisomem da Vila Amaral? Ah, na Vila Proma? Eu achava que era. Você lembra bem dessa história? Ah, mais ou menos. Então tinha um marido que saía à noite e só voltava pouco antes do sol sair. Ele sempre falava para a esposa não sair à noite, que era bem perigoso. Mas uma noite em lua cheia, cansada de ficar sozinha em casa, ela foi dar uma volta até na casa da vizinha, colocou um vestido vermelho que ele tinha dado para ela, num carreiro, num cachorrão enorme, pulou nela e rasgou todo o vestido. Quando era para raiar o dia, o marido voltou para casa e a mulher notou que ele tinha pedaços de tecido vermelho nos dentes. Ah, eu não lembrava dessa. Acho que nunca me contaram. Eu teria me mudado daqui correndo.
Ah, eu que vou mudar é nunca. A vida toda aqui, a quantidade de história que tem para contar, e a gente acaba conhecendo todo mundo na cidade. E quem faz o quê? É verdade. E duvido que tenha lugar o nome das comunidades e das ruas que sejam mais engraçados. Me diga se não. Verdade verdadeira. Mico magro, anta ruiva, tinha a ruia dos velhacos. É Passo do Meio, Tesoura e as águas. Água amarela, água suja, água branca. E não pode esquecer, então, do espigãozinho, burrinho, aliança nova. Pessoal de fora, quando chega aqui, estranha os nomes polonês que tem na cidade. É, capital polonesa do Paraná. Primeiro, o primo do Tadeu, do Mercadinho, ele com a família foram conhecer a Polônia. Pois ele me contou que quando eles chegaram lá, foram na casa dos parentes de lá e apareceu um senhor que queria conhecer eles. E ele se apresentou falando português, bem direitinho. Ele sabia vários detalhes de São Mateus do Sul e tinha até aprendido a falar português porque sabia da quantidade de polonês que vivia aqui. E já veio um par de vezes gente de lá da Polônia estudar o polonês arcaico que ficou preservado aqui na fala das famílias. Imagina os bisavós de muitos de nós daqui que vieram como imigrantes, até aprender o português, que dificultoso. Agora me lembrei o tipo engraçado da cidade, o Bieche, com aquela mania que se vestia de mulher. O negro Pancho, que corria por aí, sempre agitado, acho que tinha algum problema na cabeça, né? E o Goiânia com os traumas de guerra. E você lembra do povo antigo falar quando alguém acordava de mau humor? Esse aí hoje está virado num Guedes. De onde veio essa, será? Até hoje eles falam. Os Guedes eram uma família de gente briguenta que morava aqui e ficou a frase. É, lá nos ensaios do teatro, uma vez apareceu um sujeito magrão que era Guedes, se lembra? No teatro, não lembro. Era no ensaio da Paixão de Cristo? Por falar em ensaio, você desistiu da coisa? Desanimou? Eu que não conseguia manter a rotina, depois peguei 2 turnos, muita turma e preparar a aula, aquela correria. Acabou que não deu mais. E você continuou frequentando? É, pior que não também. Minha mulher é festeira, e se a gente não acompanha, o casamento começa a dar errado. É, festeira com festeiro, porque você nunca perdeu uma festa. Lembra daquela que começou na Praça do Carvalho e depois nós fomos parar numa Kombi lá num sítio atrás de um homem que disse que ia doar de graça uma eguinha, lembra? E a Kombi fudiu o motor e no meio do caminho a gente não tinha como voltar, cada coisa que já aprontamos, hein? É, só por Deus. E aquela vez que teve a exposição que nós fomos no coquetel da Casa da Memória. Padre Bauer, se não lembro, só para encher a cara de graça. Nem dá para contar para os filhos da gente, que pega muito mal. Essa gurizada de hoje não sai para aventura nenhuma, só cara pregada no celular, falando de jogo, PlayStation, sei lá, mas o quê. Agora eu só participo de festa da igreja, sem bebedeira, sem bagunça. Esse ano nós fomos nas Viersonca, lá no Cepom, lá na Colônia Iguaçu, depois, no mês seguinte, no baile do Pirogue. É, foi no Centro Polônio, Marcelo Janowiński, né? É, eu perdi porque estava em semana de atividade lá na escola e tinha que acordar muito cedo no outro dia para corrigir os exercícios e nem fui. E na festa do Ognisco, vocês foram? Pior que não esse ano. Mas vamos agora, dia 2 na festa em louvor, a Tietoshova, lá na Vila Nepomuceno. Essa mulher não perde, que tem as amigas e sei lá mais o que estão organizando.
Eu que não vou perder a festa da colheita do mate, pois sabe que esse ano eles querem bater o recorde de gente reunida para tomar chimarrão, todo mundo junto ao mesmo tempo. E já juntaram perto de 600 pessoas na festa passada, agora estão querendo dobrar o número. Ah, vai dobrar facinho. O povo está com sede de festa e de mate, depois dessa loucura toda de pandemia. Que lindo, Lucy! Adorei! Então, E como essas dentro de histórias você funciona? elas vieram de uma maneira muito natural. E a Uau! gente percebe que as pessoas têm orgulho dos lugares, né? Por quê? Porque elas vão se. Aí a gente vê a quantidade de festa, né? Então, eles passam um ano em festa, e a mulher e é festeira e tal. Então, essa alegria de pertencimento a uma comunidade. Isso as cidades oferecem, né? As cidades menores oferecem mais ainda. Claro, a gente tem as características de lugares maiores, de grandes centros, né? Que vai lhe oferecer outras, né? Outras relações. Mas as cidades menores, elas trazem muito isso, né? De você participar mais efetivamente dessas festas todas. Então, a marca desse lugar era a colônia de poloneses, as Os nomes relações que complicados. nomes complicados, né? Mas isso faz parte, essa ideia, não é? De que o Brasil, nós ainda temos que fazer o nosso dever de casa em relação à nossa brasilidade. Nós nos inspiramos demais em outros modelos de sociedades que estão muito distantes da nossa. Hoje mesmo eu estava passando, né, assim, e eu vi escrito food truck. E eu fiquei pensando, por que a gente precisa importar essas expressões? Por que nós temos esse complexo, não é? De que nós não valorizamos tanto a nossa cultura quanto precisamos, né, valorizar outras culturas. Eu não tenho absolutamente nada contra a cultura norte-americana e nem poderia ter, porque por mais de 20 anos eu fui, inclusive, professora de cultura norte-americana. Eu sinto, aliás, muito desse tipo de ação desnecessária de apagamento que nós brasileiros, por falta de valorização da nossa cultura, operamos, porque nós estamos a valorizar culturas que nos são estranhas, sendo que nós temos a nossa própria. Então, quando eu digo não fizemos o dever de casa, nós passamos por cima de algo muito importante, que é perguntarmos o que é que nós somos. Esse poeta que eu citei, né, sobre o qual eu fiz o meu mestrado, ele criou uma expressão que é muito bonita, que é o reabitar. Quando você chega a um lugar, na verdade, chegar a um lugar não significa que você se mudou de um lugar para outro. Quando você chega, pode ser você chegar à sua própria rua, à sua própria casa, não é? O seu próprio bairro. Chegar a um lugar e habitá-lo é aquele momento de consciência em que você fala: peraí, o que que eu sei da minha rua? Qual é o nome da minha rua? Será que passava um rio aqui e ele foi canalizado? Ou o que que acontecia aqui? Não é? Aqui foi no começo do século, aqui teve tal coisa. Cadê essa história, né? Esses meandros da construção do espaço onde você vive. Então, isso eu percebi nessas cidades, essa ligação, né? Esse elo com o ambiente, e essas definições. Então, aquela comunidade, como essa história que nós lemos, tinha uma maneira de se entender através das festas, através da influência dos poloneses, não é? Das E lendas, né? Das lendas urbanas as também, né? lendas, os tipos engraçados, ou assim, as histórias assustadoras. Por que a gente precisa dessas histórias? A gente precisa se entender. Então, conhecer esses tipos nos capacita a entender que nós dispensamos influências que podem ser dispensadas. Nós não precisamos falar delivery, nós não precisamos falar food truck, nós não precisamos falar nossa, tantas coisas, tantas expressões, não é? Drugstore. Nós temos palavras para isso. Nossa experiência de mundo já forjou, já fabricou essas palavras. Então, não deixemos esse tipo de apagamento acontecer. Quando for necessário, sim, usemos, nos deixemos, né?
nos mantenhamos abertos para as influências, mas quando for desnecessário, não, vamos valorizar as nossas, não é? Nosso E a gente tem uma entendimento. palavra que só tem no português, que é saudade, né? Saudade, exatamente. Por quê? Porque em algum momento a nossa experiência de mundo estando exatamente aqui, não é? Não é a experiência do outro que eu vou ter que, não é, emprestar porque eu não tenho, não. Eu criei uma palavra para isso. Então nós criamos, não é? Isso é puro Lacan, né? Quando fala desse entendimento a partir da nomeação. E a nossa língua, ela é muito ampla, como são todas as línguas que formam o mundo. Mas, então, vamos que valorizar, não é uma coisa assim, porque não é, eu sou obrigado. Não, nós vamos valorizar a partir do nosso entendimento. E esse entendimento do nosso lugar tem que ser o entendimento de nós mesmos. Eu pertenço a esse lugar. Essa experiência nessas cidades todas me trouxe muito isso, não é? Me trouxe uma certeza, digamos, né? Que essas histórias elas foram acontecendo, elas são formativas enquanto resposta àquele mundo, e através de se espiar a experiência do outro, nós também entendemos a nossa experiência, não é? Nós não precisamos adotar isso, não é? O que é da nossa brasilidade. Eu tenho certeza que se nós lermos essas histórias, lá no Nordeste, no Sudoeste, em qualquer, não é, região do país, elas vão reverberar, porque é uma experiência única de brasilidade. Então, é isso. Eu acho que esse projeto nos chama justamente para não é, a formação das nossas crianças, da transmissão, o que os professores não é, podem trabalhar em sala de aula, que recupere essa brasilidade, que nós não nos envergonhemos do lugar onde nós estamos, pelo contrário, nós possamos entender que esse lugar é constitutivo da nossa identidade, desse nosso todo, do qual já falamos várias vezes aqui. Não, sem dúvida. E é muito interessante, né? Porque o Brasil são Brasis, né? Então, o quanto recurso lindo que a gente tem, quanta matéria-prima, né? É muito bonito, né? Nos falta um pouco isso, nos falta nos entendermos, não é? Mas estamos no caminho, vamos cada vez mais tentar promover isso, vamos nos entender enquanto lugar e também estarmos abertos, claro que vamos valorizar a experiência do todo, não é? A experiência do todo, mas sem esse exagero, estou reforçando aqui para não parecer incoerente, sem o exagero de cegamente agarrarmos coisas de outras comunidades e assim, puxa, eu preciso, eu não, o meu local não me fornece isso, fornece sim, vamos lá escavar, porque o teu lugar vai te dar muitas coisas, né? E vai trazer experiências que são igualmente marcantes. É uma coisa que o Lucas comentou, né? Que o criador, né, de toda essa expedição, ele disse que foi uma expedição num resgate de um humano, né? Sim, Que teve essa até foi uma dimensão. situação que, que o projeto aconteceu num período de pandemia, só que não podia ser feito porque não tinha possibilidade do contato humano, né? Exatamente, foi um projeto pensado num momento pandêmico, depois nós fomos voltando gradualmente, não é, a essas possibilidades de deslocamento, e aí nós realizamos não é, uma outra esfera, digamos, ali né, uma prática diferente. E foi tão bonito isso da sede que as pessoas tinham de contar essa volta, não é? Essa volta da pandemia, ela é, claro, é algo muito simbólico, não é? Esse poder estar com o outro, não é? É alguma coisa que a gente precisa sempre voltar e valorizar, não é? Promover Poder isso. abraçar, né? A gente não podia nem abraçar, né? Muito triste isso, né? Mas foi uma experiência, nós temos que lembrar, não é? Uma experiência muito dolorosa, que deixa marcas e tudo, mas que nós saibamos aproveitá-la. Porque
que todas as experiências dolorosas, e aqui não quero ser piegas nem nada, não quero, né, parecer açucarada, em vão, assim, que não estou falando palavras bonitas, eu estou falando palavras que são muito sérias. As experiências dolorosas são essas também que vão nos iluminar. As Então é assim, experiências. mas é essa experiência dramática que nós nos vimos, como você aponta, né? Sem poder abraçar, muitas vezes porque muitos de nós desapareceram. Toda a humanidade passa por isso. Então, é assim, é um grande momento de reflexão, um momento de dor, um momento profundo, não é? Em que nós nos vimos numa configuração totalmente alterada de compreensão das vidas, não é? O que, que é a vida humana nesse planeta. E aí, puxa, nós temos mais é que agradecer, porque dentro de todo esse caos que se instaurou, abre-se aquela grande perspectiva de reflexão. Tá aí, então, o que é a vida humana? O que é o planeta onde eu estou, não é? Onde estamos nesse momento? O que que nós humanos fazemos com o nosso planeta? Como é que nós cuidamos ou não cuidamos? Como é que a violência se espalha em todas as atitudes? E como é que eu também, consciente da violência, posso tentar quebrar um pouco essa cadeia, não é? Então, o que que eu posso, nessa balança que está tão desigual, como é que eu posso tentar equilibrar? Então, isso não são palavras açucaradas, elas querem dizer muito. Acho que cada um, não é, com a sua participação, é essa ideia de nós termos um exercício, uma prática de ação. Nós precisamos ser agentes, cada qual no seu fazer, cada qual, não é, com a sua possibilidade e perspectiva. Mas nós temos que nos entender agentes. Agentes do quê? Que sejam uma das melhores coisas, não é? Das coisas mais amorosas, do que for revolucionário nesse sentido, do que estiver a partir dessa amorosidade que a gente deve anunciar, sim, puder ser envolvente, como a Carla falou, num abraço, como esse abraço, né, que nós não pudemos, fomos privados dessa possibilidade. E agora podemos abraçar. Então, vamos abraçar de todas as maneiras simbólicas e também efetivas, né, do que é um abraço. E isso que você falou agora tem super a ver aqui, ó. Ao seu ver, quais são as práticas preventivas diárias em sustentabilidade humana que a Lucy Colin faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Então, eu fiz essa conclamação e gostaria de destacar justamente isso. A gente não pode passar, né? Assim, é, nós não podemos só passar, né? Transmitir alguma coisa que não seja efetiva, que não seja verdadeira. Isso é um desperdício da nossa própria humanidade. Então, é como eu disse, cada um no seu fazer, cada um com os seus saberes, mas sempre reafirmando esse compromisso. Ou seja, de estarmos com o outro, de olharmos para esse outro e juntos olharmos para o nosso entorno, entendermos, não é, que nós somos uma combinação, numa grande cadeia, numa grande teia. Então, eu tenho muito compromisso, sim, eu tenho muita responsabilidade, sim, desde o meu lugar até como eu vou chegar nesse outro. E como eu vou deixar que o outro chegue também em mim. Não é porque não é só assim, eu temo muito essa pretensão, né, de você achar que, poxa, né, só eu estou vendo coisas e não é. Eu acho que esse olhar, esse entendimento desse fluxo todo, ele tem que ser tido e mantido, percebido coletivamente. Então é isso. Como é que eu vou fazer a diferença? Nessa grande prática, nessa grande ação. Eu sou agente. O que é que eu faço? Eu, Lucy, o que é que eu posso fazer? O que é que me caracteriza? Eu trabalho com as palavras. Eu percebo as coisas através das palavras. Essa é a minha profissão. Então, eu posso, nesse âmbito, tentar chegar ao outro. Para quê? Para ter meu nome na capa de livro?
Não, não exatamente. Quer dizer, não mesmo. Eu posso tentar chegar a outro para contar que nós estamos na mesma experiência, e que tem que ser uma experiência de divisão. Então, não existe o escritor e seus leitores, existe a literatura que coloca e que amalgama tudo isso. Então, não vai ter um dentista e um dente a ser tratado. Percebem? Em cada profissão, não vai ter uma pessoa que está varrendo um chão, está recolhendo o lixo e o próprio lixo. É essa relação. Não tem ninguém mais importante ou menos importante. Nós estamos nessa grande combinação, nós somos essa própria combinação. Então, fazer a diferença não é uma coisa utópica. Fazer a diferença é, sobretudo, compreender-se capaz de fazê-la. E a questão de trazer todas as mobilizações para a prática, né? De que Prática, é forma que ação. a gente pode Exato. atuar, né? Agentes, né? Cada um com a sua contribuição. Sermos agentes, né? Não estarmos indiferentes. A indiferença é uma das grandes doenças, né, do nosso tempo. Você ser indiferente ao outro, ser indiferente a você mesmo, a você mesma, isso é uma doença. Então, quando você se pensa agente, você já está, de início, valorizando o que é completo. Isso é muito importante, essa palavra íntegro, integral, ela é muito, muito importante, não é? Muito estimulante também. Essa integridade é algo muito, não é algo assim muito impactante que deve ser muito respeitado, é uma noção mesmo. Eu quero muito, né, estar participante, ser parte disso tudo. E, e nos deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Entre as A muitas outras, né, que você mandou. Então, essa aí eu comecei dizendo, né, que eu me considero uma pessoa muito simples. Eu acho que a mensagem, né, eu também não gostaria de me colocar assim, né, puxa, eu tenho grandes verdades para... Não, não, não tenho, não tenho. A grande mensagem é justamente essa, né, da necessidade da nossa autodescoberta, mas que que esse elemento subjetivo, ele se multiplique sempre pensando-se a partir, não é, da autorreflexão, mas que ele atinja, que ele queira estar com o outro. Eu acho que é essa, né, mensagem. Como eu disse, cada um com o seu fazer, cada um com os seus saberes, cada um com a sua experiência, mas aberto, aberto, né, para receber. E aí a mensagem é, mais uma vez, não é, esse tipo de experiência. Não foi muito fácil algumas vezes a gente chacoalhar lá no ônibus. Tem uma estimativa de quantos quilômetros nós rodamos pelo Paraná, né? E é muito legal quando você vê aquilo em números. Mas a mensagem é essa, né? O outro está lá. Nós precisamos dele. Então a gente entra no ônibus e vai. Não que a nossa experiência tenha sido a mais importante, mas foi uma delas que nos botou agentes de transformação. Ó, aqui é a quantidade, quer ver? Teve 210 ações de narração de histórias, 12 residências literárias, 6 palestras sobre as poéticas e a mediação de leitura, 6 oficinas de livro ilustrado, publicação do livro Expedição História Vozes do Paraná, em 6 exposições de fotos e um vídeo documentário. Então, a grande mensagem é, Carla, eu estive lá, eu fiz, eu participei. E agradeço muito a todas as confluências amorosas que permitiram que eu estivesse sendo agente também de todas essas movimentações. E, olha, te agradeço muito de coração por você ter estado aqui conosco, Luci. Olha, adorei, ia continuar conversando contigo. Obrigada, Carla. Eu quero mais uma vez, como comecei parabenizando, não é, a tua iniciativa, quero mais uma vez reforçar isso. Nós precisamos de todos, de todas. Nós precisamos, não é, dessa movimentação. Então, puxa, é um prazer enorme e te agradeço demais essa oportunidade, não é? E agradeço também a quem porventura estiver nos assistindo. E eu deixo para vocês uma mensagem, né?
Nós somos anjos de uma asa só. Nós precisamos sempre do outro para poder voar. E se você é um empresário, empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita numa rede de alquimistas do agora em saúde com vida sustentável humana, entre em contato com saudeconvida@gmail.com, respondendo no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar o nosso novo futuro pós-pandemia. E seja o nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como a Lucy Colim. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço de coração os carinhosos e-mails, a audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Namastê.